Bom dia, queridos e amados amigos, vizinhos, parentes und so weiter. Queridos, como foi a semana de vocês? A minha semana foi boa. Num propósito com Jesus, num mistério, né? Esperando as bênçãos do Senhor na nossa vida. Queridos, eu quero perguntar para vocês uma coisa. Quantas Bíblias vocês presentearam este ano? Uma? Duas? Nenhuma? Aí é mal. Não achou ninguém que queira saber da palavra de papai? Oh, eu não acredito. As pessoas estão famintas pela palavra de papai. Muitas vezes, sabe o que acontece, gente? Nós vendemos Bíblias. Que coisa feia. Outro dia eu estava andando na rua, né? E estavam dando a Bíblia muçulmana. Sabe o que é isso? É o Corão grátis. E nós? Nós estamos dando Bíblias ou estamos vendendo? Gente, olha aí, os últimos tempos estão aí. Jesus está voltando. Não há tempo para vendas. Não há tempo para nada. Dê a Bíblia. Dê a Bíblia, não venda. Muitas vezes as pessoas querem comprar uma Bíblia, mas não tem dinheiro. Ou porque não é a coisa mais importante. Sabe lá, gente, o que vai acontecer? Nós não sabemos. Está havendo aqui uma movimentação na Áustria, né? Muitos refugiados estão vindo. E a Bíblia diz, quando estiver tudo ruim, tudo muito ruim, o anticristo virá com uma solução, uma falsa solução. Talvez nenhuma Bíblia mais poderá ser vendida. E nós temos que aproveitar este tempo. Nós não sabemos o que o anticristo vai fazer. Porque já se diz, ele será o Cristo. Então, gente, vamos tomar prumo. Vamos tomar tenência. Ele vai ser o centro das atenções. Quem sabe nós nunca mais poderemos ler a Bíblia? Comecem a ler a Bíblia. Comecem a ler a Bíblia, porque o final já está aí próximo. Queridos, eu tive um sonho onde para mim chegar e ver aquilo ali, eu ia em espírito. Eu estava num lugar, era um lugar muito grande, de movimentação de muitos demônios. Eram demônios enormes. E eu ia passando por ali, por entre eles, era assim, eu tenho 1,83 m, eu via coisas assim de 3 metros, de 5 metros. Gente, eu fui passando ali, eu como ser humano, eu estava ali em espírito, mas eu tinha a consciência humana. E eu fui passando ali, e então eu cheguei num lugar muito escuro. Eu cheguei num lugar muito escuro, e ali ele estava sendo preparado. Quando eu chegava na porta assim, havia um homem, eu via ele escuro, e ele dizia assim, ele me chamava. E aí eu me arrepiava dos pés à cabeça e eu levava aquele susto assim. E ali havia uma criança
como se esta criança estivesse sendo preparada. Eu não sei o que é, queridos, mas eu creio que é Ele. Então tomem nota aí, gente. Vamos dar Bíblias, não vamos mais vender. Comprem Bíblias, comprem e deem de presente. Vocês, pastores, tem igreja que nós vamos e não tem uma Bíblia para que as pessoas possam ler, para as pessoas acompanharem. Mas tem outras também que eu vou numa igreja americana e ali tem Bíblias para dar, Bíblias bonitas. Tomem nota. Queridos, mas hoje eu estou aqui, né, para falar de algo, falar de uma coisa muito importante. Eu queria fazer uma oração e eu peço que o Senhor Jesus venha estar aqui, Ele já está, né? A presença do Espírito Santo. Graças te dou, Senhor, meu Deus e Pai da glória. Graças te dou, Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero te agradecer, glorificar o teu santo nome, a tua majestade, meu Deus, e saber que tu és o Rei, papai. Meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque tu me escolheste, papai, tu me preparaste do ventre da minha mãe, Senhor Jesus. Mas eu sei que eu não sou merecedora, papai, pela misericórdia que tu tens colocado, pela paz que tu tens colocado na minha vida. Meu Deus, eu quero te agradecer pelas pessoas que estão vendo este vídeo, papai. Meu Deus, cobre-nos todos com o teu sangue, papai. Fala em nossos corações, Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, meu Deus. Glorificar esta majestade, Senhor Jesus. Papai, dá-me coragem, Senhor Jesus, para falar aquilo que eu tenho que falar, Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero te agradecer pela vida do Andros, também da Vanessa, papai, do Johan Glimberga, Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, papai, pela família que tu me deste, pelos amigos, pelos parentes. Meu Deus, abençoa todas as pessoas, Senhor Jesus, aquelas que estão ali nos hospitais. Ah, meu Deus. Aleluia, papai. Amém. Queridos, eu quero abrir a palavra do Senhor Jesus aqui em Mateus 10, 32 e 33. E ela diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E assim começa, queridos, o meu testemunho. Eu confesso ao Senhor Jesus todo o meu amor, por tudo que Ele fez para mim, pelo primeiro presente que Ele deu na minha vida, que foi o Andrews, que me fez chegar até aqui. Eu quero confessar. Eu quero confessar todo o meu amor que eu tenho por Deus, por tudo. E eu digo a vocês, querido, mas ainda em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, mas teme aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Teme a Jesus, não teme aos homens não, gente. Teme a Jesus. Eu temo ao Senhor Jesus. Eu temo ao meu Deus. Queridos, eu estou aqui hoje para falar do meu testemunho, né? Que foi uma coisa difícil para mim falar,
porque eu pensava muito nos meus pais, na minha família, no que iam falar, em todas essas coisas, em todas essas besteiras que nós pensamos. Mas eu confesso a papai, eu gostaria de pedir perdão aos meus pais, né, que me deram uma boa educação, tiveram cuidado comigo, me deram uma boa vida, me deram amor e a melhor coisa que eles fizeram na minha vida. Me levaram na casa de papai, me levaram na casa de Deus, de pequenininha, e hoje eu estou ali, eu continuo ali, eu dou graças a Deus por isso. Queridos, então meu testemunho começa assim. Assim que papai fez uma história comigo, nada é como a moda vamos embora, como eu estava falando. Primeiramente, queridos, a minha história começa assim. Com 13 anos de idade, eu ganhei um LP, né? Antigamente era aquele redondo, não é LP? Eu acho que é LP, né? Eu ganhei este LP de músicas que aconteciam na Áustria, em Salzburg. Era aquele filme da Noviça Rebelde. E eu fiquei maravilhada. Eu tinha um aparelho, né, para colocar o LP, que eu esqueci o nome agora. E eu colocava isso todo dia tocava, todo dia. My dream, na, 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 do, na, 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 do, re, mi, na, na, ni, na, ni, na, do, re, mi, do, re, mi. Ela era a família do re, mi, né? A família uma história de um militar, né? Uma história que se passava na Áustria, em Salzburg. E eu me encantei, queridos, com esse LP. Depois, com 15 anos de idade, eu me apaixonei pelo Arnold Schwarzenegger. E adivinha qual a nacionalidade dele? Austríaca. Do nada, eu comecei a ver, né, aquele homem e eu comecei a me apaixonar por ele, né? Esses amores, né, amores de jovens. E assim, continuando, queridas, com 18 anos, minha mãe estava lendo o jornal e ela me falou assim: Patrícia, vem cá ver uma coisa. E era uma tragédia, uma criança que morreu. E adivinha onde? Na Áustria, em Viena, onde eu moro. Era o filho da Romy Schneider. Ela era uma artista austríaca que interpretou Sissi. E agora eu não me lembro muito bem, que eu creio que isso foi mais ou menos em 86, por aí, né? 86, 90, por aí assim, foi quando a minha mãe me chamou. Eu olhei aquilo e... tá? E o filho dessa artista, eu creio que ela estava fazendo esse filme da Sissi, né? E ele foi subir a grade, assim, de algum lugar, e ele se travou na grade. Queridos, e a Sissi foi uma estrangeira. A Sissi chegou aqui com muitos sonhos, a Sissi chegou aqui com muitas perspectivas, ela chegou com aquela força, né? Quando todas nós chegamos aqui. E, de repente, começa uma luta espiritual aqui nesse país. Nós nos casamos e começa uma luta dentro da sua casa.
Queridos, e a Cici não pôde amamentar, a Cici não pôde muitas coisas, ela gostava de cavalgar, e começaram a dizer para ela, isso você não pode, aquilo você também não pode, você não pode aquilo. E ela caiu numa profunda depressão. E eu falo dessa depressão, onde nós também caímos, eu também caí nessa depressão. Queridos, esse país, ele é um país espiritual. Eu digo que a Áustria, ela tem que ser estudada. Aqui neste país existem demônios que não existem em país algum. E deste país aqui vai sair algo. Fiquem atentos. Deste país vai sair algo que vai mexer com o mundo. Tomem atenção. E foi assim a história da Cici. E depois ela, como todas nós somos a Cici no presente. Foram muitas frustrações que a Cici teve e por fim ela começou a andar com um, andar com outros. O seu marido atraía e ela começou a atrair o seu marido. E foi o fim da Cici. Mas eu digo que é o começo das nossas vidas, sabe por quê? Nós conhecemos a Jesus. Nós conhecemos aquele homem que vê o profundo das nossas almas. Papai pode ver tudo o que está acontecendo na sua vida. Ontem, hoje e amanhã. E papai transforma a maldição em bênção. E assim foi comigo. Papai transformou maldição em bênção. Eu era assim, me emociono muito ao contar o meu testemunho, porque eu sei que esse testemunho vai mexer com a minha família. Mas eu tenho um chamado espiritual com libertação. E toda pessoa que tem um chamado espiritual com libertação, ela tem um testemunho. E eu agradeço a Deus por ter transformado a minha vida, que era de maldição, em bênção. E aí, queridas, assim, depois, com 26 anos, eu passei no escritório do meu pai, no gabinete do meu pai, e todo mundo ria de uma placa que tinha lá. Eu não tinha nada com Jesus, né? Já tinha largado a Jesus. E todo mundo passava e falava, todo mundo ria. E nesse momento eu também passei. E está ali em Salmos 91. Queridos, isso eu tinha 26 anos. E Deus já falava comigo de uma história que eu iria viver. Uma história que ia marcar a minha vida. Que ia marcar a minha família. Que ia marcar 2 famílias. Que ia marcar uma geração. E dizia assim, Salmos 91. Salmos 91, 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, foi aí que eu parei neste versículo. Jesus, hoje eu estou com 40 e lá vai fumaça, né? Eu estou com 44 anos, queridos. Eu tinha 26 anos quando Deus começou a falar comigo, mas eu não entendia, mas eu tomei atenção. E aí, com 27 anos, um homem chegou na minha loja com uma letra. Estava assim uma letra, né? De uma música. E nesse momento eu estava ali, né, com as pessoas, que eu também ficava assim um pouco mais separada, né? Os meninos ficavam com as máquinas, de tirar xerox,
e de fazer plotter, e de plastificação, e tudo. Tinha de tudo nessa loja, né? Mas nesse momento eu vim e eu atendi uma pessoa, e era este homem. E eu peguei assim para fazer a cópia, né? Eu olhei, eu falei, ixi, que tá escrito aqui? Que letra estranha é essa? Que linguagem é essa? E ele me disse, é alemão. Eu disse, e o que tá escrito aí? Ele disse, é uma música. Olli, bist du mir Augustin, 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 Olli, bist du mir Augustin, Aliserin. É uma música da Áustria. Papai já falava comigo. E aí, queridos, com 28 anos, a grande proposta. Eu estava lá no Brasil, né, vivendo muito bem, a minha loja ia de vento em popa. Ganhando muito dinheiro, era uma mulher que eu queria somente saber de negócios. Eu dizia que o meu dinheiro era o meu Deus. Assim dizia eu. Não queria filhos. Gostava, assim, olhava para as crianças. Quando eu pegava uma criança no colo, mas eu não queria nada. Eu era uma mulher fria. Eu não tinha, assim, aquele sentimento. Eu me tornei fria. E aí uma amiga minha chega para mim e diz, Patrícia, vamos fazer férias na Áustria? Eu disse, Austrália? Ela disse, não, Áustria, Österreich. Eu disse, hã? No país do Hitler? Ela disse, sim. Eu falei, eu não vou. Aí ela disse assim, mas tem muito homens bonitos. Eu falei, então eu vou. Era desse jeito, queridos. Eu estava numa de viver a minha vida. De ter a minha vida, de fazer o que eu queria. Eu não queria nenhum compromisso com Deus. Apesar de eu ter vivido 20 anos na igreja, eu não conhecia Deus, como eu creio que muitas pessoas não conhecem. Sabe o que eu sinto falta, queridos? Eu senti a falta, eu conheci o amor. E eu pensei que eu conhecia, eu sabia o que era o amor. Então é isso, queridos. Eu era somente uma fanática. Sabe o que significa o fanático? É quando ele não conhece o amor. Ele pensa que conhece tudo, mas ele não conhece nada. E aí foi, queridos, eu cheguei aqui na Áustria, né? E conheci muitas pessoas. Eu cheguei numa época no verão. Conheci muitas pessoas maravilhosas que eu tenho contato até hoje. Era uma época de samba, era uma época de festa, era uma época de muita azaração. Foi uma época que marcou a minha vida. Foi uma época que marcou a minha vida. Conheci pessoas muito boas e segui vindo para cá de férias. Vindo sempre de férias. E vindo sempre de férias. Voltava para o Brasil, né? E um dia, queridos, voltando para o Brasil, depois de ter vindo para a Áustria, aqui eu me senti no paraíso. Ninguém podia tomar conta de mim. Eu ficava 1 mês de férias e ia embora. Um dia, voltando para a minha casa, do aeroporto para a minha casa, eu vi uma música. Estava entrando na casa dos meus pais, eu não fui direto para a minha casa, porque eu morava em Ipanema, né? Mas eu queria vir direto
do aeroporto para a Barra da Tijuca, onde meus pais moravam. E eles tinham uma casa muito bonita, um castelo, muitos carros, barco, muito dinheiro. Mas eu não tinha Deus. Nós ficamos por lá muito tempo, mas eu nunca falei de Deus para aquelas pessoas ali que moravam naquele lugar. Eu nunca falei de Deus para aquelas pessoas. Sabe por quê, queridos? Eu mesma não conhecia Deus. E quantos de nós não conhecemos a Deus? Pensamos que conhecemos, mas não conhecemos. Estamos ali sem amor, lidando com as pessoas. Como eu estava falando semana passada, pastores frios, que estão ali com uma congregação, mas somente falam de pecado, 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 pecado. Pastores, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Fala a palavra. A palavra de papai é linda, ela tem o amor também. Ela fala de libertação. Ela fala do futuro. Não somente do pecado, do pecado, do pecado. Jesus tinha amor com os discípulos. Jesus chamava os discípulos e se confraternizava ali com eles, porque sabia que aquela eram duras palavras. Um dia Jesus disse para seus discípulos: vocês estão ouvindo a minha palavra? Palavra dura. Muitos ouviram aquela palavra dura e se foram embora. Então um discípulo disse: Senhor, onde é que nós podemos ouvir a palavra de vida? Queridos, e assim é. Esta é a primeira parte do meu testemunho. Outras partes virão. Queridos, não tenha medo de contar o seu testemunho. O meu testemunho, eu não gostaria... Se eu pudesse escolher, eu teria escolhido outro testemunho. Eu conheço pessoas que têm testemunhos lindos, mas eu tive que conhecer muitas coisas, eu tive que me sujar, eu tive que ir como um porco, comer lavagem com os porcos. E aí eu conheci a Jesus. Foi através do meu filho Andros que eu clamei a Jesus. Então, queridos, eu fazia férias na Áustria, né? Papai já tinha um plano comigo aqui nesse país. E eu nunca pensei de morar aqui na Áustria. Minha vida era boa no Brasil. Eu tinha uma loja, ia de vento em popa. Em um ano, eu fui concorrente de uma loja que estava há 10 anos no mercado. Sabe por quê, queridos? Também eu era mau caráter. Eu era mau caráter. Eu era assim, se tinham pessoas ali trabalhando para que minha loja se igualasse àquele lugar, eu pegava aqueles trabalhadores, oferecia mais dinheiro ou mais coisas, prêmios, e chamava e buscava essas pessoas. Era mau caráter. Hoje não é assim. O próprio Deus coloca pessoas que podem te ajudar numa situação. Então era assim a minha vida. Queridos, essa é a primeira parte. E eu vou chegar na segunda. Eu não sei quanto tempo vai durar este testemunho, mas papai falou comigo: começa o testemunho, começa sem medo. Porque o nosso testemunho, queridos, ela quebra qualquer barreira, ela arrebenta cadeados, ela arrebenta maldições. Sabe por quê, queridos? A verdade tem um peso, a verdade tem a unção. Conte o seu testemunho. Quando eu conheci o meu marido, eu contei logo a minha vida, o que eu tinha feito. Um grande abraço, queridos. E aí eu vou falar do meu livro. Eu escrevi um livro. Semana que vem também eu vou trazer este livro. Eu comecei a escrever este livro com mentiras.
Eu comecei a escrever este livro com mentiras. E papai falou, eu quero verdade. E aí eu fechei o livro por 2 anos. Queridos, eu gostaria de agradecer a oportunidade e falar que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Um grande abraço, eu queria agradecer a vocês. Se vocês tiverem vontade de compartilhar, compartilhem. Um grande abraço e Deus nos abençoe.